Mas, Caio, como eu procuro fazer e, ao mesmo tempo, aprender, eu fico observando as metas fiscais da prefeitura para ver, na verdade, as dificuldades que o município passa. E De se for o Alagoinhas, caso Chico? da Prefeitura de Alagoinhas, Tudo bem. né? A gente sempre faz comentários ao final do quadrimestre, né? Sim. Então, pelo menos 3 comentários no ano a gente faz a esse respeito, embora exista o caráter da excepcionalidade quando aparece um problema que afeta a nossa comunidade, que nós temos a honra também de representar. Né? Então, as metas fiscais do segundo quadrimestre de 2021, ou seja, é um período que vai de maio a agosto, a gente já está em outubro, os números apresentados, é feita uma exposição na Câmara de Vereadores de Alagoinhas, e a gente colhe o que considera essencial e também sujeito a crítica aos nossos comentários, sem dúvida alguma, para observar como é que anda a vida e até o desempenho político dos nossos representantes. Né? Como eu tinha dito no comentário a respeito do primeiro quadrimestre, analisando o orçamento municipal, o município previu arrecadar 396 milhões no ano de 2021. Né? Essa era a previsão, um ano de dificuldades para todo mundo, e a prefeitura faz isso porque, a partir daí, ele leva as dotações, os secretários trabalham em função daquela informação, e ela pode exceder ou não alcançar, enfim, esse trabalho que é feito anualmente. Mas, para a sorte de Alagoinhas, a previsão do orçamento furou para baixo, né? Furou para cima, desculpa. A prefeitura, que planejava, volto a repetir, arrecadar durante todo o ano 396 milhões, já arrecadou 361 milhões, ou seja, 90% aproximadamente do que teria para arrecadar. E aí a gente pega esses números para fazer uma projeção, né? Se for mantido esse cenário, o governo vai encerrar esse exercício com algo em torno de 540 milhões. A previsão era de 396, volto a repetir. Mas, mantida essas mesmas condições, e a gente vê que isso vem aumentando, né? O governo encerraria com um excesso de arrecadação na ordem de 155 milhões acima do que foi previsto. Então, até agosto, o governo, até agosto, já dispunha de 134 milhões em caixa, dinheiro vivo, e hoje existe uma determinação que esse dinheiro que sobra seja aplicado, para ele não ficar parado, porque anteriormente aconteciam diversas coisas, eu não vou entrar nesse assunto, mas em bom momento o legislador passou essa ideia de aplicação. Então, a Prefeitura de Alagoinhas já tinha 134 milhões em caixa depositado. A situação financeira até agora se afigura tão confortável que essa aplicação, que estão disponíveis em caixa, já rendeu 2,5 milhões de juros. Eu estou falando do mês de agosto, viu? 2,5 milhões em juros. As receitas advindas dos fundos constitucionais, por exemplo, o Fundo de Participação dos Municípios, já apresenta incrementos superiores a 33% até agosto. Ô, Chico, terços. Sim. Me permita interromper um pouquinho isso aí. Claro, claro. Que é o seguinte, olha, há muito tempo a gente vem falando aqui da esculhambação que tem sido feito sobre o planejamento orçamentário no município. Não é de hoje que as previsões de arrecadação sempre são menores do que o que é arrecadado.
Quer dizer, fazem um orçamento de 396 milhões, vão pegar 511. É uma diferença extremamente grande. Para você ter uma ideia, a prefeitura quer um empréstimo de 50 milhões de reais. O excedente do orçamento ultrapassa mais que o dobro disso aí. Quer dizer, quase o dobro. Né? Você tem aí 50 milhões mais um bocadinho. Não é isso? 396. Quase o dobro, não, mais do que o dobro. Ah, vai para 504 milhões. Vai para 511, né? Vai para 540. Ave Maria. Então é muito mais que o dobro, é quase o triplo. Né? Quase o triplo. Então, rapaz, como é que você explica isso? Né? Então a Rose e a secretária de Planejamento tem que explicar isso para a população. Eu tenho questionado muito essa relação, Gomes e Chico, da oposição com o governo. Para mim, é uma relação bastante perigosa para Alagoinhas. Eu estive no lançamento do projeto, né, do Serviço de Intermediação de Mão de Obra, e a Jaldice Nunes estava do ladinho, coladinha com o prefeito Joaquim Neto, conversando e tal. Parecia que ela era vice-prefeita do município. Eu não entendi. Eu fiquei pensando comigo, quando é que eu verei Bolsonaro ao lado da Gleisi Hoffmann, rapaz, conversando assim, né? Quando é que eu verei o 134 milhões de reais, não é pouca coisa, ultrapassa o empréstimo que a prefeitura quer pedir, e muito, e não tem uma explicação para isso. Pois é. E volto a repetir, só desse dinheiro a prefeitura arrecadou 2,5 milhões de juros com a aplicação desse dinheiro. O governo, Caio, esperava arrecadar com as transferências correntes, que tem como carro-chefe o FPM, o montante de 267 milhões durante o exercício de 2001. Mas, contudo, entretanto, já arrecadou 286 milhões até agosto. Veja bem, era 267 a meta. Um pouquinho mais da metade do caminho, já chegou a 286 milhões, ou seja, 106,94% do previsto até agosto. Isso é um incremento de 55,65% com relação ao arrecadado em 2020, o ano passado. É bom lembrar que o governo ainda terá, no segundo semestre, a receita do IPTU e das taxas que sofreram aumentos significativos, e a gente falou sobre isso aqui, com o novo Código Tributário. O novo Código Tributário foi tão agressivo, Caio, que o governo esperava arrecadar com as contribuições 2 milhões e 100 aproximadamente em todo o exercício de 2021. Entretanto, em agosto, ele já tinha arrecadado quase 2 milhões e 800, ou seja, 132% acima do previsto. Então, se queixar de vacas magras nesse curral, Caio, é dizer que a gente precisa usar óculos para enxergar a realidade. Atenção, Dona Rose, secretária de Fazenda. Como é o nome de planejamento? Aqui foi auxiliar de Valdec Ornelas. Esqueci o nome da secretária de Planejamento. Também é uma secretaria que só aparece de ano em ano para apresentar orçamento. Eu vou puxar aqui. Por isso que a gente esquece. Mas eu vou dar aqui os números, se o pessoal quiser ligar aqui, dar a explicação pro povo. 7531990213, 7138388807. Quiser vir aqui presencialmente também dá tempo, não tem problema nenhum. Agora, tem que dar resposta pro povo, cadê o dinheiro? Só vejo o secretário reclamando falta de dinheiro. Que a gente não tem orçamento, tamo à míngua, é SESEP, é SESIM. Onde é que tá esse dinheiro? Onde é que tá esse dinheiro? Diga, Pimenta. Caio? Oi, Gomes, pode falar. Pronto. Olha, veja bem, o que não nos surpreende, mas nos deixa apreensível é o seguinte: antigamente, antes pandemia,
antes do governo Joaquim, a receita do município era de 1 milhão por dia, ou seja, 30 milhões mês. Claro que nós estamos arredondando um por o outro todos os meses para 30 dias, né? Hoje, quando se fazem as projeções, fazem a projeção não dos 30 milhões mês, mas de 27 milhões mês, como o Chico Reis já disse, para baixo, o que daria 900 mil ao dia. E, na realidade, a projeção que está se configurando pelos resultados que nós já temos aí, é de 1,5 milhão dia, o que daria, naturalmente, no mês, 45 milhões. Ou seja, você subiu do último orçamento que eu conheço de 30 milhões mês para 45 milhões, ou seja, 50%. A pergunta é essa mesma que você fez: para onde está indo o dinheiro? Porque até para fazer conservação e manutenção de malha viária, para tapar buracos, para fazer obras simples, para fazer uma série de serviços de manutenção, no município se diz que não tem dinheiro. E agora o governo anunciou aí, né, 600 mil reais, se não me falha a memória, para fazer o tapa-buraco, como se tivesse garimpando dinheiro, quando o demonstrativo, que não fui eu, não foi o Chico, não foi você que fez, do segundo quadrimestre da própria Fazenda, demonstra que esses dados, na realidade, estão sendo ditos, não são aqueles apresentados. E aí, Caio, eu não sou inocente, claro, nenhum de nós somos, para não compreender que o administrador, ele é um ente político, precisa principalmente cuidar das questões políticas, pensando no seu futuro político, senão ele não volta a administrar outra cidade em qualquer tempo, né? Então, por conta disso, ele precisa fazer política. Mas o que nós gostaríamos de ver era, com o mesmo vigor, com a mesma disposição, com a mesma vontade, o gestor trabalhando com todo o conjunto de sua secretaria diante do dinheiro que eles estão apresentando, prestaram conta na Câmara do segundo quadrimestre, que tem para atender às necessidades de Alagoinhas. Não precisa ser igual, mas parecido com a disposição que tem para fazer campanha para eventual futura virtual candidatura de Ludmila Ficina. Nada contra, acho importantíssimo, seria uma mulher representando a cidade, acho que a mulher tem um feeling totalmente diferente para essas coisas e eu até torceria que desse certo, mas a gente não vê a mesma disposição e a mesma movimentação para a cidade que está entregue, sem querer menosprezar as traças, Chico, Caio, que está entregue às traças, não é? E olhe que nós estamos ainda se livrando da pandemia, com a evolução da vacinação, que daqui uns dias, pelo menos no que diz respeito a 2021, nós vamos resolver esse problema e as demais necessidades do dia a dia, corriqueira, elas vão se apresentar de uma forma muito forte. Olhe que nas redes sociais as pessoas começam a cobrar poda de árvore, as pessoas começam a cobrar o tapa-buraco, uma série de obras. Esse cais aqui do Rio Catu, que passa nas imediações do Pedro Braga, eu só estou falando dessa área, não estou falando das outras, né? Quando o governo assumiu em 2000, no início de 2017, né, Chico? No início do seu mandato, na véspera, caiu aquele alambrado todo que fica aqui próximo do Pedro Braga. Até hoje, quase 5 anos passados, não fizeram absolutamente nada. Então a gente pergunta, para onde está indo o dinheiro? Por que não tem a disposição de fazer uma movimentação parecida para resolver os problemas já existentes, históricos, inclusive, alguns não foram criados pelo prefeito, mas outros estão sendo conservados por ele? Por que não fazer isso com a mesma intensidade que se trabalha na questão da eleição da deputada que tem lançado sua candidatura e que todo o governo está claro para nós, está empenhado nisso? Então é preciso que o governo dê uma resposta. Nós estamos aqui. Oi? Nós temos ouvinte aqui na linha. Tá com a gente, Renato? Vamos colocar o ouvinte na linha. Alô, bom dia. São 6h38, 6h38. Quem está na linha? Alô, bom dia? Pode liberar a linha, Renato. Vem, não vem? Cadê? Alô?
Alô? Não vem. Tá tendo algum probleminha aí, viu, Renato? Então, Caio, esse valor do excedente aí, pelo que foi demonstrado, significa que nós vamos ter mais ou menos 40% a mais do orçamento. Significa, viu? Com o crescimento da economia, com o final da pandemia, o recrudescimento dela, eu acredito que possa ir para 50% ou 60%, o que confirma o que o tributarista Renato Almeida disse, que não precisaríamos ter um pacote de maldade daquele que foi lançado, algumas correções pelo menos disseram que foi feita, vamos observar quando sair o carnê de IPTU, né? E sim buscar arrecadar o que nós não arrecadávamos do código anterior. Então, Caio, nós fazemos esse apelo ao governo, faça um demonstrativo, né? Mostre claramente para onde está indo o dinheiro, porque não é possível que com tanto dinheiro que está sendo feito nas demonstrações de quadrimestre, Alagoinhas não tenha dinheiro para absolutamente nada e haja uma fartura de tudo nos diversos departamentos da prefeitura, porque farta remédio, farta tapar buraco, farta um monte de coisas básicas a esse governo, Caio. Vamos pedir a Deus que o ilumine para que esse dinheiro possa aparecer e deixe de ser aplicado para ser investido na cidade, porque aplicação maior do que investir na cidade não existe. Atenda o telefone que tem gente na linha. Então bora lá. Alô, bom dia. Bom dia. Tá ouvindo agora? Bom dia, agora sim. Quem tá falando? Todininha. Todininha, Caio. Opa, Tó. Bom dia, vereador Todininha, vereador de Alagoinhas. Pois não, Tó? Isso. Tudo bem, Caio? Um Tudo abraço bem. para você, para Chico, para Gomes, para Luciano. Porque justamente para dizer para vocês, seus ouvintes, não é que não há relação aproximada nenhuma da oposição e não temos aproximação nenhuma com o governo Joaquim. Não é? Às vezes alguns Temos ou você não tem? Porque a oposição é muita gente. Meus olhos, que um dia a terra há de comer, viram no evento uma aproximação muito boa entre a Jaldice Nunes e o prefeito Joaquim Neto. Claro que é do DEM, não é PT, né? Mas é oposição, até que se prove ao contrário, né? Veja, ela que deveria, né, justificar. Mas nesse caso, foi uma apresentação do SIM, né, o SIM municipal, que é o selo de inspeção municipal. Isso. Uma apresentação de uma comissão. Então, foi uma relação institucional, isso eu não tenho dúvida, mas a verdade já Mas, Tó, é isso que eu falo. Tudo bem que é relação relação institucional, eu vou dar todo o tempo necessário para você falar, mas a gente não vê. Ontem teve o lançamento do Auxílio Brasil. Eu não vi ninguém do PT lá fazendo essa relação institucional com o presidente da República. Eu não vi o Omar Aziz fazendo uma relação institucional tranquilo, mas eu também não fui para... Claro. E eu lhe parabenizo pela sua postura, né? Inclusive. Pronto, isso. Então tudo bem. Então, já eu disse, eu acredito que ela não tem nenhuma relação próxima com o prefeito municipal. Acredito que ela foi institucionalmente, mas ela que se defenda. Mas deixa eu te dizer, eu não fui para essa atividade. Sim. Né? Então, eu sou da oposição e continuo firme na oposição, contrário ao governo Joaquim Neto, porque não acredito na forma de governo do Joaquim. Né? Não sou conivente com a situação do transporte público, que foi de responsabilidade do prefeito também. Verdade. Não sou conivente com a buraqueira, com a falta de iluminação, com a falta de segurança, que também tem responsabilidade do Estado, mas que também tem responsabilidade municipal. Então, não estou satisfeito como está a minha cidade. Entendeu? Então, assim, estou na oposição por isso também. Não é? E em relação ao empréstimo, eu também me posicionei... E ao orçamento, né? É uma situação que nos preocupa, porque o excedente de arrecadação, né, vai o triplo do valor, o triplo quase, né, do valor do empréstimo. É o triplo, passa um pouquinho na previsão. Passa um pouquinho do triplo. Isso. Eu falei isso na apresentação do empréstimo lá por Rose, a secretária de Fazenda, na última semana. Eu disse isso a ela, entendeu? Porque a previsão de arrecadação era de 396 milhões. Agora, segundo ela, só de receita corrente líquida vai para 490. Qual foi a minha dúvida? O que vocês estão colocando como 490 milhões de receita corrente líquida, eu perguntei se era aquilo mesmo, se eles tinham se enganado. Porque o valor da receita corrente líquida também ele tem uma influência no valor que quer se tomar de empréstimo.
e parece que são 16%, 11% da receita corrente líquida. Eu vou confirmar. Né? Porque tem um percentual que é do orçamento geral e um percentual que é da receita corrente líquida. Então, não sei se o valor vai ser esse mesmo, de 490 milhões, na projeção, ou se esse valor foi utilizado apenas para justificar o empréstimo de 49 milhões e 900. Eu estou ainda fazendo essa análise e amanhã vai ter uma audiência pública sobre isso. Doutor, me permita interromper e lhe agradecer por essa participação. A previsão no encerramento do exercício, o valor é algo em torno de 540 milhões, o que ensejaria um empréstimo até de 60 milhões de reais. Portanto, acima... Pois não, pode falar. Não, Chico, isso mesmo. O valor do orçamento geral, a previsão de arrecadação, é isso mesmo. Ele passa de 540 milhões de reais. Achava que era 510 milhões de reais. 540. Mas a receita corrente líquida, retirando a receita de capital, esse valor eles colocaram como 490 milhões de reais. Só a receita corrente líquida. Perfeito. Entendeu? Então, nesse sentido que eu estou trazendo. E o valor que ele já tem de dívida mensal é de 27 milhões e meio de reais. 27 milhões de dívida mensal. Por mês? Então, por mês? Por mês. Por mês. 27 milhões e meio vai para pagar a dívida. É a previsão para o ano que vem. E o primeiro desembolso desse empréstimo de 8 milhões de reais, ele vai para... De 49 milhões de reais. O primeiro desembolso no ano que vem, ele vai para 8 milhões e 700 mil reais. Ou seja, só em um mês, o município pode desembolsar, a partir de 2022, 36 milhões de reais apenas de pagamento de juros e amortização da dívida. Entendeu? Vai comprometer o orçamento municipal. A gente, sem esses 8 milhões e meio em cima, mensalmente, já está do jeito que está, imagine. Mas a compreensão, mas Caio, que eu queria ter era o porquê disso. Observe que nós temos dinheiro aí 3 vezes mais o que se pretende tomar. Então, para que tomar dinheiro se nós não estamos utilizando o dinheiro, estamos tendo quase 3 milhões de aplicação bancário, quando o dinheiro da prefeitura deve ser aplicado no social, nas suas necessidades. Então, a compreensão que eu quero ter é essa, porque a cidade está parada, carente de tudo, se no demonstrativo, feito na Câmara, o resultado é diferente, e se você analisar com muita frieza, todas as avaliações feitas e todas as projeções são feitas para baixo. Né? Antigamente se fazia para cima, hoje estão fazendo aqui para baixo. Eu não entendo isso. Você pode me ajudar a entender, Todininha? Posso sim. Eu sempre critiquei isso em todas as apresentações de Daniel Grave, porque ele sempre estimava o valor da receita para baixo, sempre. E no meio do caminho ele aumentava o valor das despesas. Para você ter uma ideia, só para explicar, no ano passado, no ano atrasado, ele disse que a despesa seria de 417 milhões de reais. A despesa. Depois, essa despesa aumentou para 440 milhões de reais e a receita diminuiu por conta da pandemia. Assim, eu sempre achei que foi uma jogada do Daniel Grave para que ele pudesse depois utilizar o excesso como excesso de arrecadação, porque a Câmara já autorizava ele utilizar os 100%. Então, todo o excesso de mais de 100 milhões de reais, geralmente, ele utilizava sem precisar passar pela Câmara. Ele já tinha autorização para abrir créditos adicionais. Então, sempre achei que foi uma jogada contábil do governo. É um malabarismo contábil que a Rose parece que a secretária de planejamento, eu não sei, né, um ou outro, eu também não sei quem é o culpado disso aí, mas que há uma disparidade muito grande, né, entre o orçamento previsto e o orçamento real. Corroborando com o que Tó está falando, Tó, a se manter essa previsão de arrecadação, a gente está olhando o que já está consolidado e olhando esse caminho percorrido, como se comportou para fazer essa previsão do futuro. Isso se mantendo como vem, nós vamos ter um plus, um incremento na receita, fora do que foi autorizado pela Câmara Municipal, é dinheiro extra
exatamente sem ainda a tutela da Câmara de Vereadores, que autoriza o gasto municipal, de 144 milhões, ou seja, 3 empréstimos que a Prefeitura quer tomar. E isso precisa ser melhor explicado à população. Agora, Chico, é bom lembrar de que dentro desses 144 milhões de reais a mais estão os 80 milhões do precatório, que deve ser utilizado apenas para educação, os 40%, e 60% para pagamento de professores e pedagogos do magistério. Entendeu? Então, assim, ele tem liberado para utilizar como quiser mais de 40 milhões de reais livre. Não, mais de 60 milhões de reais livre. Isso. 70, Agora, eu só queria fazer jus a uma coisa. O primeiro orçamento feito pela Roseane é o orçamento que está na Câmara esse ano, para o ano que vem, que ela já fez uma previsão, já um pouco melhor, a previsão é de 505 milhões de reais, a previsão de arrecadação para o ano que vem. Então esse orçamento é do Daniel Grave. Daniel Grave ainda. 393 milhões de reais, que teve crítica por minha parte. Parte da oposição, mas eu vou falar por mim. Pronto, vereador, eu agradeço a participação aqui no programa, pelos esclarecimentos. A gente espera que você continue vigilante na Câmara Municipal de Alagoinhas. Realmente, né, você pegou uma situação bastante difícil, a bancada. Aliás, eu me lembro de uma fala da Raimunda Florencio na época, inclusive, que a oposição tinha o quê? 8, 9 vereadores, que era a maioria. E a Raimunda Florencio teve a coragem de se levantar e dizer: aqui na Câmara só reconheço 3 opositores. Todininha, Luciano Sérgio, que não se renovou o mandato, e o João Henrique Paulilo, que não disputou a reeleição. O resto está atrás, né, do quanto pior melhor, de algum negocinho no governo. Raimunda Florencio falou em alto e bom som na Câmara: aqui só tem 3 vereadores de oposição: Todininha, Luciano Sérgio, João Henrique Paulilo. Luciano e João Henrique não estão mais lá. A gente tem agora só você e Justo, que é a novata, né? Eu não posso falar nem que sim, nem que não, falando na comparação. Mas o restante, infelizmente, eu não sei se você vai poder contar com seus colegas opositores até quando. Até na votação lá da reeleição do Cléber da Banana, você foi, né, o patinho feio, foi o único que votou contra a reeleição antecipada. Então é meio complicado, né, Tom? Infelizmente. Me permita, antes de Thor falar, sim, Chico, fazer esse agradecimento a Thor. Claro. Primeiro, de nos ajudar até a entender as coisas, porque elas vão mudando e a gente precisa dessa compreensão. Depois, agradecer a Thor como cidadão alagoense por essa luta insólita, às vezes, né? Ou luta solitária, né? Não diria solitária, porque você já acabou de falar aí a respeito de Justo, que também tem uma atuação que a gente tem que louvar, né? Não que sejamos contra a prefeitura, mas que a escuridão é sempre amiga do mal feito. E a ideia da oposição lançar luzes sobre isso permite à população avaliar, aquilatar o desempenho do poder público municipal, porque é completamente injusto, para não dizer cruel, que num momento como esse que a população atravessa, que a humanidade atravessa, você retire centavos que seja do tratamento de saúde, da ingestão de recursos para a melhoria da vida do pobre, que tem agora cada vez mais distante a sua condição de sobrevivência. Então, não é apenas cruel, isso é desumano. E a população de Alagoinhas, que ao dar o seu voto, ao conceder a sua confiança, ao emprestar a sua fé, fê-lo num gesto de amor, não pode ser agora agraciada com essa ingratidão ou insensibilidade que vem sendo demonstrada no trato. Há uma notícia, e eu acho que nós, inclusive, vinculamos aqui ontem no programa,
que haverá uma reunião para a apresentação de um trabalho através de um mutirão que a prefeitura irá formar para tratar dos buracos da cidade. Isso, passando a ideia que haverá uma ingestão financeira de pouco mais de R$500 milhão de reais para tratar disso como se fosse benesse, e a gente nota que o dinheiro está saindo pelos... Eu não vou dizer saindo pelo ladrão, porque daqui a pouco as pessoas vão dizer que nós estamos acusando ou querendo acusar. Não se trata disso. O que eu gostaria é de chamar a racionalidade. Esse é um momento onde a população precisa ser tratada da maneira como tratou a administração, com confiança e amor. Isso foi feito lá atrás. E quem empresta isso quer de volta esses mesmos sentimentos. E a nossa confiança está reduzida apenas na oposição da Câmara nisso. Porque alguns vereadores que falam, que nos criticam, dizendo que a gente só faz atacar a Câmara de Vereadores, esse é o momento de apresentar o voto solene assumido diante da população de que iriam ser fiscalizadores, e a população precisa mais do que nunca, notadamente a população mais pobre, precisa mais do que nunca dessa atuação para minorar o seu sofrimento, o sofrimento que vem passando, e sofrimento da população, ela é construída em cima da fartura municipal. E isso, o ser humano, na sua racionalidade, não dá para aceitar. Por isso, Tó, aceito desse cidadão comum, interessado nas coisas da cidade, o voto de parabéns por sua atuação, e eu espero que Deus o ilumine para continuar a sua luta. Eu sei que, às vezes, até solitária, jogando luzes nesse inferno que está sendo criado contra a população de Alagoinhas. E que nem as pessoas de boas intenções, seja investida de poderes ou não, e nem o próprio Deus certamente haverá de permitir. Como cidadão, Tó, muito obrigado. Chico, eu é que agradeço, viu? Agradeço, faço minhas as suas palavras. E só queria, Caio, finalizar dizendo o seguinte, que a votação da Câmara, a votação para antecipação da eleição da Câmara, é uma eleição um pouco mais muito ligada ao poder legislativo. Não que não diga respeito à sociedade, não é isso. Ela não diz respeito ao executivo. E a nossa oposição, formada pelo PCdoB, pelo DEM, pelo Avante e pelo PT, tem uma relação muito mais de oposição ao poder executivo. É muito maior, entendeu? Então, assim, o Luciano Almeida e Jaldice têm feito, eu sou testemunha, tem feito um trabalho de oposição forte. A Gilce Cardoso também tem feito um trabalho de oposição forte, rigoroso, né, fiscalizador. A Luma Menezes também tem feito um trabalho de oposição muito forte. Então, assim, eu sinto que a oposição, né, da Câmara, hoje, ao Executivo, é uma oposição forte, entendeu? E eu me sinto bem ao lado dessa oposição, porque a gente troca informação, troca figurinha, discute e vê a melhor forma, muitas vezes, de atuar. Claro que tem alguns momentos que a gente diverge, é natural, quando diverge, é tranquilo, isso é colocado na mesa, todo mundo sabe das divergências, e a gente toca o barco, viu? Mas eu quero agradecer a vocês e parabenizar também pelo programa, porque abre grande debate, um debate de um projeto de cidade, a partir desse empréstimo, né? Parece uma coisa simples, mas não é. Parabéns para todos vocês. Obrigado, Tó. Está esclarecido aí a situação, né? Vamos ver o que é que vai acontecer. Amanhã tem discussão, né? Audiência pública aí para discutir esse negócio do empréstimo. Vamos ver aí o que é que vai acontecer. Valeu, cara. Valeu, um abraço, viu? A todos que nos ouvem. Valeu. Um bom dia para todos. Valeu, 6 horas mais 58 minutos. Vamos para um rápido intervalo comercial.